Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. No vídeo de hoje nós vamos fazer para você, a Simone vai fazer para vocês, a parte da costura desse conjunto aqui. Aproveitar para falar com vocês que esse modelo eu já ensinei aqui no canal, né? Vou deixar para vocês o link da modelagem dele. Nós temos esse modelo também na nossa loja de moldes, inclusive é um dos mais vendidos por lá. E aí vou deixar para vocês o link da loja também, né? O link desse conjunto para vocês, se você quiser comprar já o molde prontinho em PDF para você imprimir, tá bom? Então, na loja nós sempre temos promoções. Toda semana nós temos promoções de moldes em PDF. Então, você pode entrar lá, né, na loja, olhar as ofertas. De segunda a sexta-feira nós temos ofertas de moldes. Toda quarta-feira nós temos também a promoção relâmpago. Durante 24 horas tem vários moldes em promoção. Então, você fica atento, né? Já tem um grupo também, se você quiser entrar no nosso grupo de promoções, porque lá toda semana a gente posta as promoções e você não corre o risco de perder nadinha, tá bom? Então o link vai ficar para você aqui. Caso você queira entrar, aproveitar as ofertas, ou se você quiser já entrar direto no grupo, né? E ficar por lá para poder não perder nenhuma oferta, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo? Bom, meninas, aqui nós estamos com o conjunto de calça Pantacur e Cropped. E nós vamos começar, né, fazendo a disposição no tecido. Eu tô usando um tecido que é uma tricoline, tá? Ela tem um pouquinho de elastano. E nesse caso aqui, como é um tecido liso, né, não tem direção, não tem estampa, não tem uma direção que a gente precisa seguir, eu posicionei o lado costas, né, pra cima e o lado frente pra baixo para poder aproveitar melhor o tecido. Certo? Se o seu tecido for também desse jeito, liso, ou que, mesmo que seja estampado, mas que a estampa não tenha uma direção só, né? Então, você também pode fazer isso aqui. O que é super importante na hora da gente observar quando posicionamos o molde, principalmente em se tratando de calça, é se o fio está correto. Então, isso aqui é essencial, você tem que medir o fio e deixar ele correto. E como que a gente faz para medir o fio? Né? Eu já mostrei em diversos modelos aí para vocês. Mas aqui nós temos uma linha de fio e aqui no caso eu tenho a auréola. Lembrando que aqui o meu tecido está dobrado, tá? Porque aí a gente já corta os dois lados de uma única vez, certo? Então aqui eu tenho a minha auréola, essa auréola ela tá bem correta. Então eu vou colocar minha fita métrica aqui na minha linha de fio, aqui na parte de baixo, e vou ver qual a distância que tá dando até a minha auréola. Nesse caso aqui, 24 centímetros. Agora eu vou ver aqui em cima. Ele já está no fio, também tem 24 centímetros. Então, se aqui embaixo e em cima der a mesma, né, medida, a mesma distância, isso quer dizer que o seu molde está no fio correto. Mas vamos supor que não estivesse. Eu vou segurar aqui embaixo, vou torcer um pouquinho aqui o meu molde. Então, eu coloquei aqui, deu 25 centímetros. Então, ele tá com 1 centímetro a mais. Então, ele precisa estar aqui, ó, com 24. Então, eu vou puxar o meu molde, segurando aqui a parte de baixo para não sair do lugar. E aqui, eu acertei o molde. Então, agora ele está com 24 centímetros também aqui na parte de cima. Então, ele está correto. Claro que eu estou fazendo a miniatura, eu consigo segurar aqui e mexer aqui. Se fosse um tamanho normal, você teria que pôr um peso aqui na parte de baixo e depois mexer na parte de cima. Ou vice-versa. Dessa mesma forma, você vai tirar o molde do outro lado também, tá? Da outra perna da calça. Para tirar o fio, medir o fio, é essa mesma forma, né, para todas as partes. Então, aqui eu tenho costas e frente, aqui no molde eu tenho minha marcação de bainha, e tenho aqui na parte de costas a marcação da pence. Então, essa marcação você precisa passar para o tecido, né? Utiliza aí um giz de alfaiate e uma caneta fantasminha, o que você tiver aí, e passa essa marcação para o tecido. Aqui nós temos a parte do cropped, certo? Então, aqui eu tenho lateral frente, meio frente, tenho a parte do abotoamento, aqui eu tenho aquele detalhe que vai na frente da calça, certo? E aqui eu tenho a minha parte de costas. O cropped, ele é todo forrado, então a gente precisa, né, da parte meio frente, lateral frente, a gente precisa de 4 vezes, então seria 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro, tá? Eu vou fazer no mesmo tecido, eu vou estar utilizando o mesmo tecido, então eu vou cortar 2 vezes. A lateral, né, vou posicionar aqui, depois vou posicionar em outra parte aqui do meu tecido e cortar novamente. Então, a lateral frente, meio frente, eu vou estar fazendo isso. Minha parte costas também, a gente precisa duplicar, né? Então, eu vou cortar novamente aqui em outro tecido, assim também como a minha alça, tá? Que eu preciso de 4 partes, então eu vou cortar ela 2 vezes com o meu tecido dobrado. Aqui eu vou cortar apenas uma vez no meu tecido dobrado, tá?
Aqui, gente, ó, nós temos a linha de fio. Aqui é a parte da alça. A alça, ela não está reta, ela é uma alça anatômica. Uma coisa muito importante, você tem que ver aqui, ó, que é frente e costas. Então, você vai passar essa informação para o tecido, para você não esquecer e inverter na hora da montagem, tá? Então, aqui, ó, nós temos o fio reto, ele precisa estar reto. O fio tem que estar reto, paralelo, aqui no caso, a minha dobra do tecido. O fio estando correto, o nosso molde, ele vai ficar assim, ó, parecendo que está torto, porque ele é anatômico, ele não é reto, correto? Então, aqui, ó, eu vou medir lá da dobra até aqui, deu, no meu caso, deu aqui 17 centímetros e meio, 17,5. Vou colocar agora aqui, ó, na parte de cima. Aqui na parte de cima, ó, ele já ficou com quase 17, ele não está correto. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou puxar ele aqui para a posição que eu preciso. Então, aqui sim, agora ele está no fio correto. Então, esse fio aqui, ele precisa estar paralelo com, no caso aqui, a minha dobra do tecido. E aí, o meu molde vai ficar assim tortinho, porque ele é anatômico, mas ele está correto, porque o importante aqui é a linha de fio, certo? Então, agora é só a gente cortar as informações que tiver para passar. Você vai passar para o seu tecido. Aqui na parte de costas, nós temos aqui uma marcação de onde vai encaixar a nossa alça, certo? Então, ela também precisa ser passada para o tecido. Aqui, nós temos a parte do abotoamento, que a gente vai cortar apenas uma vez no tecido dobrado, mas ele precisa ser entretelado, tá? Só a parte do abotoamento aqui, ele precisa ser entretelado. Os demais aqui não tem indicação de entretela, tá? Então, vamos cortar. Então, aqui nós vamos começar a montagem da parte do cropped, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Nós já vamos organizar para ir para a máquina e já costurar tudo. Então, aqui eu tenho a minha lateral frente, aqui eu tenho meu meio frente. Tô com o avesso, né, para fora. Vou abrir aqui, colocar o direito, ó, direito para cima, certo? Vou pegar aqui a minha lateral, ó. Aqui tenho o direito, então vai ficar aqui, ó, direito com direito. Vou posicionar aqui, bem rente à base aqui. E aqui a gente vai contornando, ó, até ele encaixar ali em cima. Aqui, ó. Você vai alfinetando até ele encaixar aqui, tá? E aí, ele fica todo certinho. Aqui, ó, parece que tá com sobra, mas na hora da costura, que ele vai contornando aqui o desenho do busto, ele se encaixa. Ok? A mesma coisa do lado de cá, só colocar, ó, direito com direito, o mesmo posicionamento que fizemos ali, certo? Então, aqui é só alfinetar. Lembrando que todo o nosso molde tem margem de costura de 1 centímetro, tá? Então, aqui nós iremos fazer isso nessas duas partes e vamos reservar. Aqui, nós vamos passar uma costura reta aqui no meio do nosso centro-costas, tá? Então, você vai alfinetar o centro-costas e passar uma costura reta. Nesse caso, a gente não vai passar acabamento porque ele é forrado. Então, a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui do lado principal, nós iremos também fazer no forro. Então, por enquanto, uma costura reta aqui no centro-costas. Vamos pegar aqui a nossa alça. Então, a alça, como nós temos duas, né? Cortamos 2 vezes. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui a parte da frente, eu vou fazer um pique, tá? Então, aqui eu sei que é a frente da minha alça e aqui, sem o pique, vai ser as costas da minha alça. Então, aqui nas duas, eu faço um pique só pra marcar quem é frente, o lado frente e o lado costas, pra depois eu não confundir, certo? Então, aqui nós iremos o quê? Passar uma costura reta dos dois lados. Apenas isso. Porque nós vamos desvirar a nossa alça pra encaixar no cropped. Certinho? Aqui no nosso abotoamento, o meu não está, né, entretelado, mas o seu estará entretelado. Então, suponhamos aqui que já esteja entretelado, eu vou pegar, ó, o direito, vou dobrar aqui, ó, direito com direito, vou alfinetar. A mesma coisa você vai fazer no de cá, tá? Alfineta. E aí, nós iremos passar uma costura reta só nas extremidades, tá? 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Essa parte aqui ficará aberta, tá? A mesma coisa você vai fazer no de cá. Direito com direito e fechando aqui as laterais com 1 centímetro.
Então, aqui, ó, passei a costura aqui na nossa alça. Aqui na alça, a gente precisa, ó, por ela ser, né, levemente curva, a gente precisa fazer os piques pra quando a gente desvirar a nossa alça, ela ficar bem assentada, tá? Então, você vai fazer isso aqui dos dois lados e nas duas alças, certo? Então, aqui, ó, nós temos os piques. Aqui, nós vamos desvirar. Você vai acertar bem assim o cantinho. Você vai desvirar e passar o ferro. Os dois, que é o acabamento aqui do nosso abotoamento, tá? É o nosso abotoamento. Então, você vai passar o ferro. Aqui, na nossa parte de frente, ó. Aqui também, você vai dar alguns piques, porque é levemente, né, curvo. Aqui é curvo. Então, você vai dar o pique. Aqui a gente passa o ferro, tudo bonitinho, tá? Dos dois lados você vai fazer isso. E aqui, a gente vai pegar agora a nossa parte costas. Vamos abrir aqui, parte costas. Vamos pegar aqui, ó, a lateral, direito com direito, aqui. Vamos fechar aqui a nossa lateral com uma costura reta. Também com 1 centímetro de margem, que é a margem do nosso molde. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, direito da minha lateral. Então, vai ficar lateral com lateral. E nós vamos passar uma costura reta, tá? Dos dois lados. E aí, você vai desvirar a alça, passar o ferro, passa o ferro, abre as costuras, pra ficar um trabalho bem bonito, tá? Então, agora aqui, é só a gente passar a costura aqui na lateral. Pronto, aqui já passei, ó, as costuras, abri as costuras, tudo bonitinho. Então, aqui eu tenho o meu principal e o meu forro. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer a mesma coisa no forro, tá? A mesma costura. Então, eu tenho aqui principal e forro. Como eu estou fazendo aqui do mesmo tecido, né? Então, aqui não vai ter muita diferença. Se você estiver fazendo o forro com tecido diferente, você agora vai fazer o posicionamento das alças no mesmo, no lado do tecido de fora, tá? Do lado do tecido principal. Então, aqui eu tenho minhas alças, ó, desvirei, passei o ferro direitinho. Aqui eu marquei aqui a minha parte da frente da alça e aqui a parte das costas, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou posicionar aqui, ó, a frente da minha alça. Olha, tem que ver aqui como é que ela vai ficar, né, na parte do... assim. A curvatura, a gente, fica pro lado de dentro, tá? Essa parte com a curva maior é pro lado de fora. Então, vocês observem isso, tá? Imagina aqui, ó. Aqui é como se a gente já tivesse com o cropped pronto pra vestir. Então, o lado, né, da curvatura vai ficar aqui, ó, pro lado de dentro. Então, tem que observar isso aqui na hora de montar pra não montar errado. Então, aqui, ó, eu já posso até trazer aqui, ó, e alfinetar. Vou colocar bem o meio aqui no meio da minha costura. Vou alfinetar aqui, porque assim a gente não corre o risco, ó, de fazer errado. Coloco aqui, deito por cima do direito, posiciono aqui no meio da minha costura, com aquele piquezinho ali do meio que eu fiz aqui. Então, posso desvirar aqui agora, voltar aqui com ele pro lado, né, com o direito pra cima. Posicionei aqui. Aqui, ó, eu vou trazer para a parte das costas, tá? Então, aqui você tem que ter cuidado para não torcer. A parte de cima, ela tem que vir certinho aqui. Então, aqui na parte de costa, nós temos aquele pique, onde a gente marcou, né? Tem no nosso molde, onde vai ser colocada a alça. Posiciono aqui o meio da minha alça aqui com o meio da minha marcação. A mesma coisa, ó, eu faço aqui. Agora, eu venho com a parte, né, do meu forro e vou posicionar, ó, direito com direito. Agora, a gente vai casar aqui as costuras, tá? Vou casar aqui as costuras do centro-frente. Ou do centro-costas, desculpa. Costura do centro-costas. Lateral com lateral. Aqui a costura, ó, do recorte. Costura com costura. Aqui, junto com a alça. E aqui, ó. No meu meio frente aqui. Ó. A mesma coisa pro lado de cá. Lateral com lateral. A gente vai
coincidir aqui, né, as costuras, fazer o encontro aqui das costuras. E agora, nós vamos passar uma costura reta aqui em toda essa nossa parte aqui superior. Então, aqui, ó, temos a nossa costura pronta, certo? Aqui, ó, vou abrir. Vou virar aqui pro direito, pra vocês verem, ó. Aqui, ó, quando a gente fecha, fica certinho aqui, ó, a nossa alça, ok? Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai abrir aqui e nós vamos passar aquela costurinha prendendo, né, a margem de costura no nosso forro. Então, você vai, ó, aqui tá, deixa eu botar assim pra ver por completo. Aqui tá a margem de costura, certo? Você vai pegar o lado do forro, vai jogar por cima dessa margem e vai vir costurando bem na beiradinha em todo o nosso decote, tá? Então, todo o decote você vai vir, ó, vai passar a costura aqui bem na beiradinha. Então, aqui, ó, passamos a costura, ó, fizemos o pesponto aqui, no caso, ó, do lado do nosso forro. Agora, o que nós iremos fazer? Ó, nós vamos abrir aqui, vamos pegar o nosso acabamento, vamos encostar aqui, ó, na costura, certo? E aqui embaixo vai sobrar 1 centímetro de costura, tá? Vai sobrar aqui a margem de costura. Está certinho. Aqui a gente vai vir, ó, com o forro por cima. Bem rente aqui. Ó. Forro por cima. Vamos alfinetar. Lembrando que aqui vai sobrar a margem de 1 centímetro de costura aqui embaixo, tá? Na parte da cintura. Ó. Vai sobrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? A margem de 1 centímetro. Do outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui do meu lado, ó. Lado principal, vou colocar aqui, ó, com a dobra para dentro e a parte da abertura, ó, dessa parte aqui do nosso abotoamento que está aberto, que vai ficar aqui, rente. Então, aqui eu vou colocar rente aqui com a minha costura. Fecho aqui por cima com meu forro. Posiciono bem certinho aqui. Ó, vou alinhar. Aqui coloco um alfinete. Vou alinhar aqui. 1 centímetro também de costura aqui na minha parte de baixo da cintura. Posiciono aqui. Agora, aqui, nós vamos encontrar as costuras, ó, de lateral. Nós vamos deixar o nosso cropped todo embutido, tá? Então, você vai ter um cropped aqui com a costura toda embutida. Faz o encontro certinho das costuras, casa tudo direitinho e vai alfinetando, tá? Ó. Se você tá gostando, ó, já deixa aí o seu like, porque essa é uma aula top, né? Aqui. Agora, a gente vai passar uma costura reta com 1 centímetro de margem da lateral aqui, no caso aqui do nosso centro-frente, a parte da cintura e aqui do outro lado, e vamos fechar aqui em cima, tá? Então, vamos fechar todo o nosso cropped agora. Pronto, passamos aqui a costura, ó, fechei aqui o meio frente, toda a parte de baixo aqui em cima, tá? Lembrando que aqui a gente deixou, né, a margem de costura, então a gente não é pra costurar em cima do nosso acabamento que tá aqui dentro, tá? Não pode costurar ele aqui embaixo. Então, presta bem atenção na hora de passar a costura aqui nessa parte, tá bom? Então, vamos lá. Professor, e agora como é que eu vou desvirar isso aqui? Agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar do lado onde é o forro, tá? Do lado que é o forro. No meu caso, é esse lado aqui, que é o forro, né? O lado é fácil de saber se você estiver usando o mesmo tecido, assim como eu, é o lado que tem a costura de pesponto. O lado que tem a costura de pesponto é o lado que é o forro, tá? Então, aqui na costura de lateral, eu vou abrir um pedacinho da costura. Eu vou abrir aqui alguns centímetros, que seja suficiente para eu desvirar aqui
Ó, abri aqui. Não se preocupa, depois a gente vai fechar e vai ficar bem maravilhoso. Isso aqui, gente, tem pessoas que deixam um espaço aqui embaixo, mas eu prefiro a lateral do interior, tá? No caso do avesso da parte do forro da minha peça. Aqui, ó, você vai dobrar pra virar o cantinho bem bonitinho. Ó. Aqui, vamos desvirar todo o nosso cropped por essa abertura da lateral. Então, você vai puxando. E pronto. Olha a mágica acontecendo aqui. Ó, puxando o nosso acabamento, que ficou também embutido. Olha que lindo que fica, gente. Aqui você vai desvirar bem certinho, passar o ferro aqui do outro lado. Ó. Vai passar o ferro bem direitinho. E aqui onde nós abrimos, você vai fazer ou uma costura à mão com pontos invisíveis, ou você pode fazer uma costura na máquina mesmo. O que que você vai fazer? Você vai juntar aqui, ó, só o lado do forro, tá? Você abre assim, ó. Junta aqui só o lado do forro e passa uma costura reta bem na beiradinha, fechando isso aqui. Ou então, se você quiser deixar assim imperceptível, que foi aberto aqui para desvirar, você vai fazer costura de pontos invisíveis à mão aqui e fechar essa abertura, tá? Então, aqui nosso cropped está pronto. Lembrando que tem que passar bem certinho, abrir aqui as costuras, passar, fechar isso aqui. Agora, aqui é só fazer a marcação aqui dos botões, certo? Ó, como ele faz o encontro bem certinho, você vai aqui marcar os botões e fazer as casinhas e fechar aqui, fazer a abertura aqui das casinhas e os botões aqui do seu cropped. Lembrando, gente, que o primeiro botão é importante você marcar bem no rumo aqui, ó, do bico do seio. Você marca o primeiro botão aqui. Pra quê? Porque às vezes você pode colocar aqui, aí coloca mais abaixo, e na hora que veste bem aqui no rumo do bico do seio, ele fica se abrindo, né? Fazendo aquela aberturinha aqui. Então, para isso não acontecer, o primeiro botão você marca aqui, bem no rumo do bico do seio. Marcou aqui, aí você vai distribuir o restante dos botões, certo? Então, tá aqui o nosso cropped. E agora nós vamos fazer a nossa calça. Aqui na nossa calça, ó, nós vamos começar aqui com o detalhe, né, da calça, que é lindo. Nós vamos passar uma costura reta na parte superior, nessa lateral e na parte inferior. Essa lateral menor vai ficar aberta, tá? Que é pra gente poder desvirar. Então, você alfineta pra passar a costura. A lateral menor vai ficar aberta. O restante todo a gente vai costurar com 1 centímetro de margem. Todos esses 3 lados aqui. Aqui, eu tô com a minha parte costas, tá? E nós vamos começar aqui fechando o nosso gancho com uma costura reta e também a costura de acabamento. Aqui você pode estar usando overlock ou zigue-zague, tá? Pra fazer o acabamento. Vamos também fechar a nossa pence. Lembra que eu falei para marcar, né, no tecido a pence. Então, você vai vir aqui, vai dobrar direito com direito, ó, direito com direito, pique com pique da marcação da pence. Vai alfinetar aqui. E eu também coloco um alfinete aqui no final, para eu saber aonde vou terminar a minha pence, tá? A pence, ela começa aqui mais larga e termina aqui bem fininho, certo? Isso aqui você vai fazer do outro lado também. Aqui com o meu lado frente, nós vamos fechar também aqui o nosso gancho. Costura reta, costura de acabamento, tá? E vamos pra máquina. Então, aqui, ó, passei a costura, aqui, certo? Fechei o gancho, o seu vai estar com acabamento. Aqui, a nossa pence, ó, começa aqui mais larguinha, mas termina bem fininha, tá? Eu virei aqui pelo direito e passei o ferro, tá? Deixei bem assentado, porque nós vamos agora cortar o revel aqui do cós da nossa calça, porque ele não tá aí no molde, a gente vai fazer agora. A mesma coisa eu fiz aqui com a frente, ó, fechei a costura do gancho, passei aqui o ferro bem certinho, assentando aqui a costura, pra gente poder cortar o nosso revel. Pra cortar o nosso revel,
eu peguei aqui o tecido, certo? Um pedaço de tecido aqui, dobrei ao meio. Ele tá aqui, ó, na linha. Esse meu tecido, ele tem um pouco de elastano, mas aqui ele tá, ó, no fio reto, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, esse aqui é a minha parte costas, no caso. Eu botei aqui pelo direito, mas pode fazer pelo avesso também, tá? Se você fizer pelo avesso, você tem que alinhar aqui na dobra, vai ficar sobrando a costura. Você vai alinhar aqui, ó, pela costura do gancho, tá? Não pela sobra, não pela margem. Por isso que eu botei aqui pelo direito. Então, você vai alinhar, ó, deixar aqui retinho aqui com a dobra. Vê se aqui tem tecido suficiente. Ele vai ficar assim mesmo, ó, subindo, porque aqui ele fica anatômico. O importante é que aqui esteja certinho, tá? Então, aqui, ó, alfinetei, deixei certinho. Aqui, você pode tanto já vir cortar ou riscar, tá? Pode aqui, ó, riscar a parte da cintura e aqui a parte da lateral, tá? Já vou cortar aqui. Agora, eu vou marcar aqui a altura que eu quero esse meu revel, tá? Eu vou colocar com 7 centímetros, que é pra ele não ficar voltando. O revel, gente, é importante você entretelar. Então, aqui, a partir aqui da cintura, que já tem margem de costura, tá? Agora, aqui é só eu cortar. A mesma coisa eu vou fazer com a parte da frente, tá? Igualzinho. Aqui eu vou marcar o meio. E aqui tá pronto o nosso revel das costas. E aí, ele vai, ó, contornar perfeitamente aqui a cintura da nossa calça. Ó, aqui, ó. Certinho, ok? Então, é assim que a gente corta o revel. Então, o revel aqui já tá pronto, das costas. E vou fazer o da parte frente, você vai fazer da mesma forma. Pronto, agora eu vou pegar aqui a parte frente da minha calça, posicionando aqui, ó, com o lado direito pra cima. Vou pegar aqui o meu acabamento e vou posicionar ele aqui, tá? Deixando 1 centímetro de costura aqui na cintura. Vou botar mais pra cá pra vocês verem. Ó, eu vou deixar aqui a margem de 1 centímetro e vou encostar aqui, certo? E vou alfinetar. Aqui, gente, ele vai ter, a calça, ela vai ter zíper invisível na lateral, certo? Então, nesse caso aqui, a gente precisa passar, eu acho melhor já fazer o acabamento. Então, fazer aqui o acabamento com overlock ou zigue-zague, tá? Do lado onde vai ficar o zíper, colocando aqui desse lado, né? Porque aqui a gente já vai ter um acúmulo aqui de tecido por conta do nosso detalhe. Então, tô colocando aqui o zíper, né? Na lateral esquerda, no caso. E aqui a gente vai passar primeiro a costura de acabamento. Tanto aqui na parte frente, como aqui na lateral esquerda das costas. Então, você vai colocar, ó, direito com direito, aqui. Vai posicionar. Aqui, já vai estar com o acabamento. Você vai fazer o acabamento primeiro, tá? Então, aqui eu vou marcar, vou alfinetar. Vou alfinetar aqui na cintura, só pra gente distribuir aqui corretamente. Que é muito importante que a altura fique certinha pra na hora que você colocar o zíper, não dar nenhum problema, tá? Aí, ó, tá vendo? A gente faz a distribuição certinha, ele casa perfeitamente, ó, sem sobra, nada, tudo ok. Então, aqui, desse lado, vai estar o meu acabamento, né, e vai ser o lugar do meu zíper. Aqui eu vou deixar aberto, se você for pôr aqui um zíper de 18 centímetros, você pode deixar 21 centímetros aberto, eu vou marcar aqui. Pode até deixar mais, vou botar aqui 25 centímetros, só por segurança. Então, aqui, ó, eu vou fazer a costura reta até aqui. Caso você ache mais fácil, você pode primeiro aplicar o zíper e depois fechar a sua lateral, tá? Da perna também, ok. Se você achar mais fácil, não tem nenhum problema. Você pode fazer dessa forma.
Agora, eu vou alfinetar aqui a minha outra lateral. Juntando aqui, fazendo um contorno. Acompanhando aqui certinho. Calça bem tranquila de fazer, esse conjunto é maravilhoso. A professora Vânia ensinou a fazer a modelagem, mas se você quiser adquirir o seu molde pronto, vai estar, gente, na descrição do vídeo, tá? O link para você adquirir o molde. Caso você deseje o molde já prontinho, que vai graduado do 36 ao 54, que facilita muito a vida. Então, aqui, ó, já vou fazer o meu encontro aqui do entrepernas. E aí, a gente já vai pra máquina e fecha todo mundo. Casando aqui, costura com costura do entrepernas. Aqui, ó, a barra. Você pode, como eu tô fazendo a miniatura, basta eu fazer esse aqui, né? Colocar o alfinete na barra. No tamanho normal, você vai alfinetar em mais alguns pontos aqui do comprimento, certo? Então, feito isso aqui, nós vamos agora passar a costura. Ó, na lateral, onde vai o zíper, até a minha... Cadê a marcação do zíper? Sim, aqui, desse lado. Deixa eu botar aqui. Desse lado aqui, minha marcação aqui da costura, do lado onde vai o zíper, até aqui eu vou fechar. Vou fechar meu entrepernas e vou fechar outra lateral até em cima. Aqui vai ser costura reta e costura de acabamento. Desse lado aqui, a gente já vai ter feito o acabamento primeiro, certo? E agora é só a costura reta. Então, aqui, meninas, ó, passei a costura, deixando, né, a abertura aqui pro zíper. Aqui, no entrepernas e na lateral. Agora, o que nós iremos fazer? Colocar o nosso revel. Vou virar aqui pro lado do direito. Fazer esse aqui, que é pra mostrar pra vocês, pra que não aconteça nenhum erro aí na hora da sua montagem. Nenhum equívoco, que às vezes a gente pode se confundir, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a minha frente, lá, as minhas costas. Então, aqui eu vou posicionar, ó. Aqui as minhas costas, aqui é o meu frente. Vou colocar, ó, direito com direito, aqui. E no caso aqui, seria direito com direito das costas, tá? Então, aqui eu sei que esse lado é o que eu vou fechar e esse lado é o que eu vou deixar aberto, tá? É só para que não confunda isso aqui. Então, agora eu vou passar uma costura reta com a margem de 1 centímetro, fechando aqui esta lateral, tá? A outra eu vou deixar aberta. E nós vamos passar uma costura também, depois que você fechar a lateral, você vai vir com a costura de acabamento, ó. Nessa lateral aqui e por toda a parte de baixo e a outra lateral. Eu gosto de fazer nas laterais também, tá? Então, aqui, ó. Zigue-zague ou overlock. Na lateral, ó, toda a parte de baixo, a outra lateral. Depois que você fechar aqui, certo? Pronto, fiz a costura da lateral. Lembrando que o seu já vai estar com acabamento, tá? Então, aqui, eu vou posicionar, ó, o direito com o direito. Então, eu vou colocar aqui bem certinho, aqui no finalzinho. Vou alfinetar. Vou alfinetar aqui a minha lateral. Costura com costura da lateral. Você pode colocar um alfinete aqui no centro-frente, aqui, ó. Meio frente com a costura do gancho. E aqui nas costas também. A gente marcou, né, o meio aqui. Então, aqui na costura do centro costas, na costura do gancho. E aqui no finalzinho, tá vendo? Ele casou perfeitamente, porque a gente cortou lá, né, através da própria peça. Ele encaixa perfeitamente. Agora, nós vamos passar uma costura reta em toda a nossa cintura, tá? Pronto, passei a costura, ó, em toda a nossa cintura. Agora, o que iremos fazer? Ó, aqui tá... se houver necessidade, você pode fazer alguns piques, caso esteja bem acentuada a curvatura. Você pode fazer aqui alguns piques para deixar mais suave. A parte da frente tá bem suave, a parte das costas, ela tem uma curvatura um pouquinho maior, você pode fazer o pique aqui na parte das costas. Agora, temos aqui a nossa margem de costura, vamos jogar o nosso revel aqui pra cima e fazer a costura de pesponto, igual fizemos no nosso cropped, certo? Pronto, ó. Costura de pesponto feita, agora é só a gente jogar aqui pro lado de dentro, certo?
E vai estar feito aqui o acabamento da nossa cintura. Aqui na lateral ele vai ficar preso no zíper. E aqui, gente, ó, quando você jogar aqui pra dentro, aqui você vai passar o ferro tudo direitinho. Você pode vir com pontinhos à mão, tá? Pontinhos à mão, e você vai prender aqui, ó, na margem de costura do gancho, você dá uns pontinhos prendendo. Aqui na lateral, ó, na costura da lateral, você faz a mesma coisa, ó, na margem de costura você prende. Aqui também no gancho da frente. Então, ele não vai voltar, vai ficar bem preso, bem bonito, certo? Aqui tem que passar o ferro. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa bainha. A bainha, ela tem a marcação lá no molde, né? Conforme eu falei pra vocês marcarem. Então, vocês vão dobrar onde tá a marcação da bainha. Gente, antes de dobrar, você vai passar uma costura de acabamento, tá? Pode ser a costura de zigue-zague ou a costura de overlock. Você vai passar a costura primeiro e depois você vai fazer isso aqui. Vai dobrar na altura que tá marcada a bainha e passar uma costura reta aqui dentro, tá? E aí, passa a costura reta, contornando toda a bainha. Se você é iniciante, você pode vir, ó, dobrar, passar o ferro primeiro, né? Ou você pode vir e alfinetar em mais pontos. E aí, passar a costura. Então, meninas, aqui, ó, bainha feita, certo? Ó, como fica bem bonita. Aqui já passei o ferro, abri as costuras. Aqui a nossa parte costas, esses fiapos aqui. E agora aqui, né, no seu vai estar já com o zíper. E aqui você vai posicionar e aplicar os botões, que nesse caso aqui são botões falsos, certo? Então, aqui, ó, você vai aplicar os botões, ok? Aqui, ó, você vem assim, que é pra ficar certinho, não ficar com acúmulo de tecido aqui. Então, você vai, ó, posicionar assim. E aqui, você vai aplicar os botões. Aqui, nós temos o nosso cropped já passadinho. Aqui, ó, a costurinha que eu falei com vocês, como é que ela fica, ó. Fica super discreto. Eu não tenho nenhum problema em deixar essa costura ali. Mas, caso você queira, pode fazer a costura invisível à mão. E aqui está o nosso conjunto prontinho. Aí, bem maravilhoso para você curtir o verão de forma elegante, bonita e fresquinha.